Voltamos para o segundo bloco do nosso TV Artilheiro Debate. Como prometemos, vamos analisar um pouco sobre a Copa do Brasil. Mas antes, tinha um assunto aqui do primeiro bloco que eu não consegui colocar, porque no programa passado, na segunda-feira, Fortaleza ainda se encontrava numa situação difícil do ponto de vista de classificação no segundo turno. E a gente ficava perguntando, foi um abatimento da equipe porque ela ganhou o primeiro turno? Aí fica aquela coisa de ou pensar em outra competição, tem a Copa do Brasil por aí, mas o Fortaleza já se recuperou, está no G4, voltou o Kramer Filho a jogar o futebol do primeiro turno, o Fortaleza? Eu acho que o Fortaleza está buscando não cometer o erro que alguns clubes como Ceará e Icasa cometeram nos últimos campeonatos. Geralmente esses clubes que ganharam o primeiro turno, relaxaram na segunda etapa e acabaram por perder esses campeonatos. Então o Fortaleza viu que deve sim dar importância a esse segundo turno. Começou mal, começou perdendo o segundo turno, mas a gente vê reacender as esperanças e o clube aí já está frequentando aqui essa região do G4. Então eu acho que o Fortaleza ele vai buscar não cometer esses erros que cometeram recentemente, como eu falei, Icasa e Ceará. Voltou a jogar bem o Fortaleza, Ronaldo? Sim, o Fortaleza retornou ao convívio antigo com as vitórias, né? Em declaração ontem, após o jogo, o técnico do Fortaleza, Luiz Miller, disse: não importa jogar bem, o que importa é os 3 pontos. E foi exatamente o que aconteceu. Fortaleza venceu, apesar de não jogar muito bem, mas concordo plenamente com o Luiz Miller. Os 3 pontos é que é importante. E para você, JT Gito, Fortaleza já está jogando futebol do primeiro turno, futebol que eu fiz campeão do primeiro turno, ou ainda não? Está jogando sim, está jogando o futebol que fez com que o Fortaleza vencesse o primeiro turno. E uma outra coisa também, a gente está percebendo que o sistema defensivo do Fortaleza foi corrigido. Há 2 jogos o Fortaleza não toma gols, e aí os 2 zagueiros, o André Turato e o Gilmac, estão dando conta do recado. O Peter, bom lateral, lá na ala esquerda, me parece que quem jogou ontem foi o Ronaldo, enfim. O setor de meio campo, que muitas das vezes a gente culpa muito a defesa do Fortaleza, ali os zagueiros, os laterais, mas a gente precisa também dar uma olhada para os 2 volantes, no caso do Coquinho e do Leandro. Tem também lá na frente, ontem não jogou o Alex Gaibu, me parece que jogou o Bismarck e o Paulo Isidoro, não jogou ontem, né? Então, setor de meio campo aí também a gente precisa analisar com mais calma, para não estar culpando só a defesa. E lá no ataque tem se revezado lá, o Betinho, o Tatu, enfim, o Rinaldo está entrando e o Fortaleza está vencendo os seus jogos. O importante é vencer, como você disse, não importa jogando bem ou mal. Essa foi a palavra do Luiz Miller e eu acho que, no final das contas, ele está certo, porque quando se ganha campeonato tem a comemoração, e quando se perde o choro. Não adianta jogar bem, criar oportunidades se a bola não entrar e se o gol não acontecer. E numa competição longa, como é o Campeonato Cearense, se você não ganhar as partidas que foram difíceis para você, você acaba ficando fora do turno. Talvez foi o que aconteceu com o Ceará no turno passado e que Fortaleza não está deixando que aconteça nesse segundo turno com ele. Mas no meio de semana tem jogo pela Copa do Brasil. Vamos começar analisando o jogo da quarta-feira mais cedo, porque o Ceará joga 3h30 da tarde diante do Corinthians Paranaense. JG, tem alguma ideia de quem é esse Corinthians Paranaense? Eu confesso a você que eu não conheço o Corinthians lá do Paraná. Me parece que tem uma parceria com o Corinthians lá de São Paulo, é uma filial, com certeza o Corinthians está injetando dinheiro, também está levando reforços lá para o Corinthians do Paraná, e vai ser um jogo difícil para o Ceará. O Ceará que está com essa maratona de jogos, só agora o Ceará vai jogar 4 vezes durante essa semana, 4 vezes. E além do mais, é distante, né? Uma viagem cansativa. A gente espera que o Ceará vá lá e consiga vencer. Sei que será difícil. E o jogo vai acontecer à tarde, porque lá no estádio me parece que não tem iluminação. O Ceará enfrenta o Corinthians alagoano, como já disse, Corinthians Paranaense. O Ceará enfrenta o Corinthians Paranaense, como já dissemos. É um time novo, era o J. Malucelli, está na 9ª colocação no campeonato, mas não me parece ser uma má equipe. Para se ter uma ideia, no domingo empatou com o Coritiba em 0-0 e o jogo foi em Coritiba. E não é fácil chegar na casa do Coritiba e pelo menos não tomar gol, não é isso, Kramer? É verdade, Danilo. Agora,
Você não pode deixar de associar um jogo desse da Copa do Brasil, que acontece numa quarta-feira, um jogo fora. Eu acredito muito que tem uma vantagem de quem joga fora nessa Copa do Brasil. O Ceará, eu acho que vai levar alguma vantagem em jogar fora e tudo, mas ele tem que ver aí também que tem que estar disputando um campeonato estadual e tem um fator que eu acho que deve ser assunto do próximo bloco, mas isso também interfere, eu acho que na cabeça do jogador, porque joga na sexta-feira pelo estadual e vai jogar um clássico no domingo, tá entendendo? Então isso mexe um pouco. Eu acho, sei lá, tem gente que deve se poupar um pouco mais em relação a esse aspecto nesse jogo fora de casa que é pela Copa do Brasil. Quanto a esse Corinthians do Paraná, que é na verdade uma filial do Corinthians lá, é um time que está ali entre os 10, podemos dizer, melhores lá da sua região. Eu acho que Copa do Brasil é um campeonato interessante para a gente conhecer outras equipes pequenas. Nós vimos aí o Tigres do Brasil jogando aqui com o Fortaleza e deu trabalho à equipe do Fortaleza. Não foi fácil para o Fortaleza passar pela essa equipe lá do Rio de Janeiro. Dá todo bicho de orelha. Eu já ouvi alguém falar sobre isso. Copa do Brasil dá todo bicho de orelha. Mas é onde muitos grandes tropeçam. A gente já teve aí Santo André, né, campeão de Copa do Brasil. Outras equipes consideradas pequenas, né? Paulista, vencendo uma competição como essa. É interessante nesse ponto de vista. Agora, é bom abrir do olho, já que o Ceará tem essa vantagem de jogar fora de casa e também tem esses compromissos importantes pelo Campeonato Cearense logo em seguida. É vantagem mesmo, Ronaldo, jogar fora de casa essa primeira partida? Já que há pouco, né, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre jogar em casa, jogar fora de casa, mando de campo, essa coisa toda. A vantagem que eu vejo do Ceará jogar fora de casa a primeira é porque ele vai decidir, eu tenho certeza, mesmo que ele perca o jogo, mas ele decide em casa, né? E fica mais fácil. Ou pode nem ter o segundo jogo, né? Vencendo por 2-0. Se o Ceará vencer lá. Se o Ceará vencer. O Corinthians é um time pequeno, o Ceará é um time grande, certamente não vai ser um jogo com torcida, aquela pressão sobre o Ceará vai jogar como se estivesse em casa. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo para o Ceará e o ideal seria que o Ceará eliminasse logo o Corinthians lá. Eu espero que isso aconteça. É o estádio Joselito Malucelli. Lembrando o antigo nome do clube, que é J. Malucelli, que é o nome original do Corinthians Paranaense atualmente. Mas tem o Fortaleza também, Ronaldo, e já começo com você, né? Já está com a mão na massa, já está com o microfone na mão. O Fortaleza enfrenta o Guarani de Campinas. Primeiro eu te pergunto, a teu ver, de primeira vista, assim, uma passagem de vista nos dois jogos, parece ser um jogo mais difícil, não? Aparentemente mais difícil. O Guarani é um time de maior expressão, mas a gente não pode esquecer que o Fortaleza vai jogar dentro de casa, dentro do Alcides Santos, e a galera do Fortaleza vai estar lá, toda a torcida, e não vejo como o Fortaleza não obter um bom resultado. E aí eu entro num outro ponto. Você já esteve trabalhando lá na Alcides Santos algumas vezes, até porque o Ronaldo faz duplo trabalho para o artilheiro, tanto com matérias escritas quanto de fotografia, porque ele é jornalista e fotojornalista. Ronaldo, o Alcides Santos, ele reúne mesmo condições para brigar um jogo da Copa do Brasil? O problema que eu vejo é apenas em número de torcedores. Será que a torcida do Fortaleza vai comparecer em massa mesmo? Vai prestigiar o clube nesse jogo com o Guarani? Porque nós vimos ontem lá em Maranguape, sabemos que o espaço lá em Maranguape é um espaço pequeno e que a torcida do Fortaleza, apesar do Fortaleza estar bem, não compareceu em massa. Ali aquele espaço lá do Maranguape, da arquibancada, metade ficou para o Fortaleza, metade para o Maranguape, e a metade do Fortaleza não estava lotada, né? A torcida não foi. Se a torcida do Fortaleza comparecer, for ver o jogo do Guarani com o Guarani, aí fica complicado. Mas se continuar com esse mesmo número de torcedores, não vai ter problema nenhum. JG, Fortaleza é favorito diante do Guarani, já que joga no Alcides Santos? Apesar do Guarani de São Paulo, lá de Campinas, ter uma tradição, né? É acostumado a competições nacionais, foi campeão brasileiro em 78, se eu não estou equivocado. Não vem bem no Campeonato Paulista, me parece que é o 16º colocado. E na segunda divisão, né? E na A2 lá, pois é. Não vem muito bem. Mas é um time que é acostumado à Copa do Brasil, é acostumado à Série A do Campeonato Brasileiro, é acostumado à Série B. O Fortaleza tem que tirar proveito disso. Vai jogar no seu campo, o torcedor precisa comparecer, e eu acredito que vai comparecer. É um jogo muito importante, porque o Fortaleza precisa fazer aqui um resultado largo, né, com diferença de 2, 3 gols, e para quando chegar lá em Campinas, decidir lá. Portanto, eu acho sim que o Fortaleza é favorito nesse jogo contra o Guarani de Campinas.
No próximo bloco, a maratona de jogos de Ceará e de Fortaleza, que inclusive vão jogar o Clássico Rei no próximo domingo. E o Icasa, passeando pela segundona cearense, além de outras informações sobre a segunda divisão do nosso futebol. Você clica aí no terceiro bloco do nosso TV Artilheiro Debate e a gente volta já.